Está no ar o Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Quando a gente está na função de buscar diagnósticos individuais, numa perspectiva individualizante de saúde mental, nós procuramos por diagnósticos e nós acabamos colocando no aluno a questão, ou no professor, ou no técnico, na pessoa que adoece, e produz um certo alívio, porque se o meu aluno está com um problema, eu não preciso me rever enquanto professor. Não, é o aluno que está com um problema, ele tem depressão, então nós vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, e está resolvido o problema. Só que esse aluno vai se tratar no psicólogo ou no psiquiatra, e quando ele volta para a universidade, ele volta para a mesma universidade. Ele volta para uma universidade inalterada. Então, se nós estamos, de alguma maneira, contribuindo para produzir, na produção de adoecimentos, nós, enquanto universidade, precisamos repensar as nossas dinâmicas, as nossas estruturas, para poder transformar esse espaço num lugar mais saudável. Uma coisa que foi citada, assim, que foi falada, e daí foi pensado coletivamente, né, pelo grupo, assim, de que tem muitos professores que, às vezes, têm uma formação só no início da carreira, assim, e daí, às vezes, está muito tempo atuando, né, e tal, e daí acaba não tendo essa formação continuada, assim, para questões até tipo de raça, por exemplo. Na psicologia faz pouco tempo que tem uma cadeira específica que trata sobre raça no currículo da graduação, assim. E então é uma questão de essa educação continuada, assim. Foi uma sugestão do grupo, assim, que se pensou coletivamente, de os professores fazerem cursos para se atualizar, assim, de tipo sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, acessibilidade também apareceu bastante, assim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique Martins, sou um homem branco, estou usando um fone de ouvido, tenho um colchão no meu fundo, uma janela, e hoje, para esse episódio, a gente vai conversar com o Medusa, né, que é um projeto de extensão da URGS que ele tem como foco o debate, né, e acolhimento sobre questões de saúde mental. Hoje eu vou conversar com a Angélica e com o Moisés, que fazem parte do projeto. Muito bem-vindo para vocês. E eu queria abrir agora para vocês se apresentarem também. Bom, então eu sou Moisés Romanini, eu sou professor do Departamento de Psicologia Social e Institucional aqui da URGS e coordenador do programa Medusa. Eu sou um homem branco. No momento estou usando barba e bigode mal feitos, eu diria, cabelos castanhos escuro, uso uma camiseta cinza, óculos de aro preto grande, e ao meu fundo estou usando headphones, né? E ao meu fundo uma parede cinza com quadros e nichos com objetos, e tem até um ursinho aqui no meu canto direito, objetos de decoração nesses nichos. Eu sou a Angelina, estagiária da Medusa. Eu estou no 7º semestre da psicologia noturno, que é o primeiro estágio básico, que é o primeiro estágio da psicologia. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho, curto, bem curto. Eu tô usando uma blusa branca de regata. No meu fundo tem uma parede branca e armários brancos também, e umas plantinhas. Prazer, então, conhecer vocês. De começo, então, né, aquela pergunta de praxe, né, eu queria saber, assim, como é que começou o Medusa, né? Como é que foi o início, assim, da concepção ali do projeto, que trata de um tema super importante, assim, né? Mas como é que foi esse início, assim? O projeto, o Medusa, ele inicia como um projeto piloto de extensão, logo após o meu ingresso na universidade como professor adjunto. Eu entro em exercício em setembro de 2019 e o projeto começa a ser desenhado já desde a minha entrada, conversando com pessoas que também tinham interesse na discussão da saúde mental na universidade, tentando mapear um pouco o que já vinha sendo feito e discutido dentro da URGS.
eu encontro duas parceiras de trabalho muito legais e muito próximas que me ajudam a pensar no projeto, que é a psicóloga Grace Tanicado e a assistente social Carolina Ritter, que trabalham na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e que são parceiras e estão na equipe que me ajuda a pensar o Medusa desde o início. E eu proponho, então, esse projeto de extensão em março de 2020, com a ideia inicial muito simples de ofertar oficinas e rodas de conversa de escuta para estudantes. E nós havíamos pensado inicialmente em encontros quinzenais, presenciais, no Instituto de Psicologia e na Casa do Estudante do Centro. E, como todo mundo sabe, a gente vive a pandemia a partir de março de 2020 e o projeto foi reformulado, né? O projeto foi reformulado porque a gente acabou, então, transformando essa ideia de oficinas e rodas de conversa em grupos semanais virtuais, todas as semanas. E começamos, então, de um público que era um público-alvo um pouco mais limitado para a gente experimentar esse espaço de escuta, que era bem a ideia de fazer um piloto, era de começar a escutar e ver o que aparecia, né? E imediatamente com a pandemia eu oferto os grupos, eu mesmo coordenava esses grupos, porque ainda não tinha estagiário, não tinha bolsista, né? Então, durante os anos de 2020 e 2021, até metade de 2021 mais ou menos, eu coordenei esses grupos semanais, fazendo escuta com os estudantes. Então ele começa e acaba virando para toda a universidade, né? Porque era online, então não tinha delimitação do espaço físico. E muito rapidamente também o foco muda de apenas estudantes de graduação para estudantes também de pós-graduação, porque professores e estudantes começaram a nos procurar perguntando por que a gente não atendia, né? Ou se teriam outros espaços para estudantes de pós. Então, é um pouco assim, de uma forma bastante artesanal, que o Medusa inicia. Ele vai virar um programa de extensão a partir de 2022, articulando ações de ensino, pesquisa e extensão. E uma última coisa, para eu não tomar todo o tempo do podcast falando do início do Medusa, né? O Medusa, ele vem como uma inspiração, ele vem como uma motivação minha muito forte quando eu ingresso na universidade aqui na URGS, por experiências anteriores minhas, né, como professor em outra instituição, como tendo tido uma experiência curta, né, mas foi uma experiência intensa de coordenar um curso novo de psicologia, também nessa instituição em que eu trabalhava, em que eu escutava muito as histórias dos estudantes e as dificuldades que os estudantes tinham para se manter na universidade e com o sonho de se formar no curso. E também das minhas experiências anteriores para me formar psicólogo, para fazer mestrado, doutorado, e de ter tido uma experiência enquanto doutorando da URGS, uma experiência de uma universidade muito grande. Para mim, ela foi pouco acolhedora naquele momento em que eu ingresso no doutorado, e eu sempre brinco que, para mim, a URGS, nos primeiros tempos, ela foi assustadora, né? Ela foi assustadora porque eu senti uma coisa muito elitista nas falas, na coisa da carreira acadêmica, e muita dureza burocrática nas relações, nos processos, né? Então, foi muito por motivações, né, e vivências pessoais que vem aí a ideia de criar esse projeto, né? Então, um pouco foi isso o início do Medusa. Inclusive tu já até toca nessa questão, né, de ter sido uma motivação ali pessoal, né, de achar que tinha necessidade desse espaço ali do Medusa. E aí eu queria ouvir também a Angélica, assim, né, o que interessou ela, como é que ela conheceu o projeto também, como é que foi essa questão? Eu conheci o professor Moisés numa cadeira que tem do terceiro semestre, mas eu acabei adiantando essa cadeira, então eu fiz no segundo semestre, durante o ERE, que eu entrei em 2020/2, na psicologia, e é uma cadeira de pesquisa, essa cadeira, e daí tinha vários convidados, assim, que foram chamados para conversar, e o professor Moisés foi um desses convidados, assim. E daí eu gostei muito da proposta, assim, que ele
ele começou, e daí eu ingressei como participante, assim, e daí eu fiquei 5 semestres sendo participante, assim. E daí, conforme eu ia indo, assim, nos grupos e tal, foi muito importante, assim, para mim, tanto na pandemia quanto daí voltar no presencial, assim, foi um espaço muito que me proporcionou muita saúde mental, assim, e me fez muito bem. E daí tinha esse desejo de eu ser estagiária, né? Ao longo do tempo acabou acontecendo esse desejo, assim, disso, e daí eu consegui. Também, bom, Medusa, pra gente falar um pouco dele também, a gente ouviu agora um pouco da história, eu queria saber, assim, né, já foi tocando um pouco na questão dos grupos de acolhimento, mas o que já, quais foram já os projetos que o Medusa realizou e atualmente, né, a gente viu que tem os grupos de apoio, né, também no próprio site de vocês, aquela cartilha de saúde mental também muito interessante. Então eu queria que vocês contassem, assim, um pouco dos projetos já feitos, assim, pelo Medusa. Queria fazer só antes de falar, né, das ações, assim, eu acho que tem uma questão que é importante que a Angelina traz, que eh, a Angelina já é a terceira pessoa do grupo da equipe Medusa que participou dos grupos como participante, né, como aluna atendida pelos grupos, e que acaba se transformando, com o passar do tempo, numa cuidadora, né, numa pessoa que faz parte da equipe e que hoje está mediando grupos, né. E eu acho que isso é uma coisa muito potente do Medusa, né. Nós temos 3 alunos, estagiários, bolsistas, que trabalham hoje conosco e que já foram atendidos, né, pelos grupos. Acho que isso é super importante, assim, é uma coisa bonita do Medusa, né, essa possibilidade de que quem é cuidado pode também cuidar, né. Em relação às ações, é difícil de te responder essa pergunta, porque estamos assim quase fechando 4 anos, né? Porque foi 2020, 21, 22 e 23, março de 24 a gente fecha 4 anos de Medusa, e foram 4 anos muito intensos, de atividades muito intensas. A partir de 2022, como eu comentei antes, nós tivemos uma ampliação, né? Eu pensei então num programa que articula ensino, pesquisa e extensão. Na dimensão do ensino, eu crio, então, uma proposta de estágios obrigatórios em psicologia, que, que envolve aí estágio básico, que é onde a Angelina, né, tá desenvolvendo o seu trabalho, e estágio de ênfase em psicologia social e políticas públicas. Então, isso caracteriza a dimensão ensino, porque eu atuo, então, como supervisor local de estágio, né? O Medusa se constitui como um local de realização de estágio de formação de psicólogos e psicólogas. Então, eu atuo como supervisor local, dando orientação, seminários, enfim. E também na dimensão ensino, cursos que a gente acaba dando para professores, técnicos, né? E que eu acabo me envolvendo como instrutor ou como mediador desses encontros de formação. E neste semestre letivo, que encerrou já na pós-graduação, eu dei uma disciplina no pós-graduação em psicologia social e institucional, que era uma disciplina de estudos críticos sobre a universidade e o ensino superior. Então eu tenho esse bloco, né? No bloco da pesquisa, nós estamos ainda desenvolvendo uma pesquisa sobre os efeitos da pandemia do ensino remoto emergencial, com estudantes da URGS. Foi feito questionários enviados ainda durante o período da pandemia, realizamos entrevistas, agora a gente está iniciando o planejamento das últimas etapas da pesquisa para complementar os dados e os resultados que a gente está construindo. E provavelmente até o final de 2020, entre metade e final de 24, nós vamos ter o encerramento dessa pesquisa e a proposição de uma nova pesquisa. Então, eu também tenho uma mistura aí, ensino e pesquisa, porque eu também tenho as orientações de iniciação científica, 2 bolsistas de C vinculados à pesquisa, e os 2 bolsistas participam dos encontros semanais de supervisão de estágio, né? Então, é um grupo ampliado. E na dimensão da extensão, nós temos os grupos semanais de acolhimento,
Depois eu deixo também, acho que a Angelina pode comentar um pouco mais das percepções dela, né? Ela está no início agora com os grupos, mas a gente tem então os grupos semanais de acolhimento, que nesse momento são 4 grupos, 2 grupos presenciais no campus da saúde, um grupo presencial no campus do Vale e um grupo na modalidade online. Nós temos uma outra frente de ação muito forte, que me demanda muito tempo, muita energia, né, diálogos, que é o que eu chamo de ações de apoio em saúde mental na universidade, que são ações, encontros que a gente faz quando a gente recebe demandas de unidades acadêmicas, departamentos com grades, diretórios acadêmicos, nos convidam para semanas acadêmicas, nos convidam para discutir uma situação específica de um curso, professores que nos procuram porque querem se sensibilizar e ter alguma formação sobre saúde mental para poder acolher melhor os estudantes. Então, através dessas ações, eu tenho conhecido um pouco mais da universidade e tenho circulado em outros espaços bem diferentes do que o que eu ocupo sendo professor no Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana, e me dá uma amplitude um pouco maior da visão da universidade, né? Então, eu tenho circulado bastante, assim, né? Campus Centro, Campus do Vale, cursos, programas de pós-graduação que eu tenho sido convidado para fazer trabalhos, né, para poder apoiar ações nas unidades e nos cursos. Então, isso nos demanda muito. Nós já tivemos ações fora da universidade, com rodas de conversa e oficinas em institutos federais. Eu já dei apoio para um grupo de professores e técnicos de um instituto federal do interior do estado, na modalidade online. É, já trabalhamos com cursos pré-vestibulares populares que nos convidam para falar sobre saúde mental, para pensar a universidade. Nos envolvemos todos os anos no Portas Abertas, né, que é o contato com a comunidade das escolas, né, os estudantes que vêm procurando a URGS. E nós temos, como tu citaste, uma linha de produção de materiais educativos em saúde mental, né? Então, o exemplo que tu trazes da cartilha, foram 2, eu acho, mas a última que ficou mais conhecida foi uma cartilha produzida numa parceria da PRAE, né, de 2 psicólogas da PRAE, que nos convidam, enquanto Medusa, para participar da produção de uma cartilha que orienta as unidades acadêmicas sobre o que fazer em casos de suicídio, por exemplo, né? E a gente vai ter produção de outros materiais. Durante a pandemia, nós gravamos muitos vídeos com rodas de conversa online, todos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E todos esses materiais que a gente vem produzindo, de cartilhas, cards, vídeos, artigos, resumos publicados em congressos, tudo isso fica disponível no nosso site, que é o urgs.br/medusa. Né? E nesse momento também o Medusa está envolvido na organização de grupos focais para fazer uma pesquisa com os estudantes da graduação em psicologia para um futuro processo de inovação curricular. A gente fala muito de saúde mental, mas nós também temos o pé na discussão de políticas públicas em educação, e inovação de currículo, por exemplo, é um trabalho que a gente considera como pertinente para o trabalho do Medusa, né? Então, assim, de cabeça, essas são algumas das muitas coisas que nós vemos trabalhando dentro da universidade. E assim, falando do tema, né, saúde mental, a gente sabe que, sempre existiu, né, a questão da saúde mental, embora a gente esteja falando mais sobre isso agora, talvez, né, por uma questão de maior pesquisa, maiores dados e nesse sentido, assim, eu queria que vocês falassem, o que que vocês durante todo esse processo do Medusa, durante esses grupos de acolhimento, o que que vocês acham que são as maiores problemáticas na questão da formação superior? O que que são as medidas que agravam, né, nesse sentido, assim, o que que vocês notam? Que eu tenho é minha primeira vez fazendo grupo como mediadora, né? Mas eu já participei como participante e daí então pensando nas duas experiências assim, nesses dois lugares, a questão de conflitos entre professor e aluno, assim, isso é muito presente, assim. Inclusive no que eu medio, assim, tem isso, assim, tipo, todas as terça-feiras que eu vou, tipo,
isso meio que sempre aparece, sim, bem presente, essa relação muito conflituosa, assim, principalmente eu vejo que pós-graduação, assim, orientadores, é um negócio muito complicado, assim, e que uh, tem essa temática, assim, e essa temática é recorrente, e ela volta todos os semestres, assim, e daí questão de xenofobia, assim, tipo, a pessoa é nordestina, e daí veio pra cá, também aparece isso, aparece a questão racial também, tipo, a pessoa é negra, e daí o professor, sei lá, é branco, e daí o aluno é negro, e daí rola alguma questão de racismo ou alguma coisa assim, nesse sentido. Também, isso assim, questões de gênero também aparecem bastante, assim, mas principalmente a temática, assim, desse conflito entre aluno e professor, assim, que é difícil, assim, essa relação e que parece, às vezes, assim, que estão no embate os dois, assim. Complementando, né, pensando aí, a Angelina traz alguns detalhes importantes, né, do que a gente vem escutando nos grupos, mas de um modo mais ampliado, assim, eu tenho percebido dois grandes sintomas, né? Não sei se eu deveria ou poderia usar essa palavra, mas dois grandes sintomas é, que eu acho que eles atravessam e eles constituem a vida acadêmica hoje, né? E que tudo isso que a Angelina traz passa por isso, né? Que é a solidão e o sentimento de não pertencimento, né? Eu tenho percebido, não só entre os estudantes, mas como eu acabo escutando muito professores e técnicos da universidade quando eu vou fazer as ações de apoio, né? As pessoas estão se sentindo muito sozinhas dentro da universidade, né? As pessoas que acreditam num ensino superior de qualidade, elas se sentem sozinhas, porque elas se veem resolvendo problemas e tentando acolher alunos e tentando dar conta do seu trabalho. E nós vivemos hoje uma universidade e um ensino superior muito precarizados, com falta de equipes, com falta de profissionais, para a gente poder, de fato, conseguir acolher os estudantes naquilo que eles estão precisando, né? Então, acho que solidão, né? E a coisa, principalmente nos estudantes e nas estudantes, de não se sentir pertencendo à universidade. E isso tem muita relação com o que a Angelina traz, da relação entre professores e estudantes. Nós tivemos mudanças muito historicamente recentes, né, na ampliação do ingresso e ampliação de vagas, né, para entrada na Universidade Federal, mas nós estamos discutindo pouco, né, para não dizer nada, mas a gente tem discutido pouco e encarado pouco o problema da permanência dos estudantes, né? E eu entendo que nós temos hoje pessoas que precisam trabalhar e estudar, por exemplo, para conseguir se manter, para conseguir a sua subsistência, e não estão conseguindo dar conta dos estudos. Nós temos uma série, assim, se eu começar a falar, vou ficar muito tempo falando, mas nós temos uma série de fatores que a gente precisa prestar atenção para conseguir criar efeito de pertencimento e que para que esses estudantes e essas estudantes possam permanecer com qualidade na universidade, né? Para que possam ter o seu ensino superior. Então, tem muitas coisas. Eu acho que a pandemia e o ensino remoto emergencial, eles não criam situações absolutamente novas para a universidade. Eu acredito que, e a nossa pesquisa vem mostrando um pouco isso, que a pandemia e o ensino remoto emergencial, eles agudizaram problemas, eles tornaram mais crônicos, eles evidenciaram e tornaram mais crônicos problemas que já vinham acontecendo dentro da universidade e que no retorno presencial nós começamos a encontrar
problemas que parecem novos, né? Mas a gente tem, por exemplo, a questão da permanência, ela não é uma questão necessariamente nova. Não foi a pandemia que trouxe esse problema, mas a pandemia e as dificuldades financeiras que as pessoas passaram durante a pandemia e todo o arranjo que a gente teve que fazer nos nossos cursos para que os alunos continuassem matriculados e frequentando aulas, isso faz com que as coisas pareçam muito mais urgentes, né? Então nós temos uma sensação de pressa constante após esse período de pandemia, de pressa, urgência de que as coisas aconteçam logo, eu preciso me formar logo, eu preciso terminar isso logo, urgência e a sensação de que a gente não dá conta definitivamente das coisas que nós temos que fazer. Né? A sensação de sobrecarga, a sensação de que nós perdemos, de alguma maneira, a dimensão do prazer no ambiente da universidade. Porque isso sim a pandemia produziu, né? Quando nós tínhamos o trabalho todo feito de casa de modo online, nós perdemos os nossos espaços foram achatados, os nossos horários foram sendo achatados, né? Nós tínhamos reuniões em sequência, atividades em sequência, sem tempo de intervalo. Então nós perdemos o tempo do encontro no corredor, do abraço no corredor, do cafezinho com o colega, do cafezinho com o estudante, porque nós estávamos horas seguidas na frente do computador, né? E eu entendo que isso ainda é sentido quando a gente observa que as pessoas não estão ocupando a universidade, elas transitam pela universidade nos momentos em que elas têm aula, ou têm as suas atividades agendadas, mas elas vêm e elas vão embora. As pessoas não têm permanecido muito tempo na universidade. E essa falta de socialização, de convivência, retroalimenta aquele sentimento de solidão, né? Então, assim, é um momento bem complexo, né, que a gente precisa pensar e avaliar com calma. Nós voltamos de um ensino remoto emergencial na universidade como se nada tivesse acontecido. Nós demos sequência à periodização do curso, os estudantes nos avisando que eles percebem um déficit na aprendizagem durante o ERE, e nós seguimos com a sequência de disciplinas sem nenhum tipo de plano pedagógico ou de ações que pudessem ter algum tipo de compensação daquele déficit de aprendizagem das disciplinas durante o ERE, né? Então, tudo isso vai se somando e vai tornando mais complexa a discussão da saúde mental. Com isso, eu estou dizendo também que o Medusa aposta numa ideia de saúde mental coletiva. Quando a gente está na função de buscar diagnósticos individuais, numa perspectiva individualizante de saúde mental, nós procuramos por diagnósticos e nós acabamos colocando no aluno a questão, ou no professor, ou no técnico, na pessoa que adoece, e produz um certo alívio, porque se o meu aluno está com um problema, eu não preciso me rever enquanto professor. Não, é o aluno que está com um problema, ele tem depressão, então nós vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, e está resolvido o problema. Só que esse aluno vai se tratar no psicólogo ou no psiquiatra, e quando ele volta para a universidade, ele volta para a mesma universidade. Ele volta para uma universidade inalterada. Então, se nós estamos, de alguma maneira, contribuindo para produzir, na produção de adoecimentos, nós, enquanto universidade, precisamos repensar as nossas dinâmicas, as nossas estruturas, para poder transformar esse espaço num lugar mais saudável, entendendo que educar também é produzir saúde, educar também é cuidar. Então nós vamos ter que apostar em espaços mais saudáveis e relações mais saudáveis, e não apenas ficar procurando diagnósticos individuais para as pessoas se tratarem, né? Então a gente precisa se repensar institucionalmente. Por isso que o Medusa aposta nessa ideia de uma saúde mental coletiva, que busca identificar quais são esses grandes atravessadores institucionais que têm nos adoecido, e quando a gente entende aquilo que nos adoece, nós também produzimos desvios pensando no que produz saúde, né? Achei interessante que tu tocou também na questão do professor, né? Angelina, desculpa, também falou sobre isso, né? Então, eu queria também perguntar, o que vocês acham que os próprios docentes eles poderiam fazer, assim, né? Eu sei que não, como tu disseste bem, né? Não é uma questão de única, assim, né? Para resolver um problema, né? É um problema institucional e também, né? Fora da universidade também. Qual que seria o papel dos professores nessa
né, institucionalmente, o que eles poderiam refazer, assim? Um senso mais empático de entender que o aluno, às vezes, tem que sair da aula por certos motivos pessoais e o professor, né, ele está bem mais perto do aluno, né, então ele tem essa relação direta, né. O que o professor deveria fazer, assim? Então, a gente até conversou isso em um dia no grupo, do grupo que eu medio, eles falaram sobre isso, assim, de tipo, relataram que estavam passando por questões e tal. E daí acabou de, tipo, tá, mas o que que a gente faz, né, com isso, assim, tipo, estamos aqui e a gente tem que viver com isso e tal. E daí acabou aparecendo essa temática, assim, de, tipo, tentar entender. E daí uma coisa que foi citada, assim, que foi falada, e daí foi pensado coletivamente, né, pelo grupo, assim, de que tem muitos professores que às vezes têm uma formação só no início da carreira, assim, e daí às vezes está muito tempo atuando, né, e tal, e daí acaba não tendo essa formação continuada, assim, para questões até tipo de raça, por exemplo. Na psicologia faz pouco tempo que tem uma cadeira específica que trata sobre raça no currículo da graduação, assim, e então é uma questão de essa educação continuada, assim, foi uma sugestão do grupo, assim, que se pensou coletivamente, de os professores fazerem cursos para se atualizar, assim, de tipo, sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, acessibilidade também apareceu bastante, assim, de ter bastante dificuldade. Eu, inclusive, agora, antes de entrar agora aqui na live, eu vi um vídeo de uma criadora de conteúdo que ela é autista, e daí ela estava falando sobre isso, que ela está fazendo pós-graduação, e ela tinha muita dificuldade de entender como que era para fazer o trabalho, porque às vezes porque ela tinha dificuldade do jeito que eles falavam, as instruções como eles davam, que ela precisava que fosse mais detalhado do que era para ela ficava um pouco meio solto assim, e que daí às vezes vinha o retorno assim do professor de que ela tinha feito pouco, não era o suficiente da expectativa que tinha ou tinha feito muito assim, tal. E daí isso acabava tendo um retorno negativo na nota que ela recebia desse trabalho, né? E daí eu fico pensando nisso, assim, de que muitas vezes acontece isso, de tipo, o professor às vezes não tem esse, até nunca viu na graduação, sei lá, tipo, uma coisa de raça, por exemplo, nunca viu na formação dele inteira tal, não trabalha com isso, não é uma temática que trabalhe com isso, então, ele acaba não tendo contato com isso, mas seria importante que ele tivesse uma educação continuada, né? E daí a universidade, acho que a EDURGS, aqui na URGS, que seria que seria a responsável por esses cursos para os funcionários, né? Mas acho que também não só para os professores, mas também para os outros funcionários, né? Os técnicos administrativos, todo mundo, assim, deveria ter essa educação continuada. Eu acho que nessa linha da educação continuada, hoje de manhã eu tive uma atividade de ação de apoio, que era uma segunda roda de conversa com professores e técnicos de uma unidade acadêmica. E eu acho que esses espaços de roda em que as pessoas conseguem falar sobre as dificuldades do seu trabalho com professores e técnicos é um dispositivo bem interessante para a gente melhorar as relações e que a gente pode, de alguma maneira, ir encontrando soluções que não são soluções macropolíticas que ajudam em tudo e que vai resolver, né, a nossa vida, mas micropoliticamente vai tendo uma produção de pequenas coisas no nosso cotidiano, né? Eu tenho escutado nesses 3 últimos semestres muitos professores, muitos colegas, servidores, né? Vou chamar de servidores aqui porque professor e técnico todos são servidores públicos. Quando eu converso com os colegas servidores, eu fico muito com a sensação de que a gente está faltando para a gente tempo para poder fazer um exercício de autoanálise e autocrítica das nossas práticas. Eu acho que nós, servidores, de um modo geral, estamos muito sobrecarregados, trabalhando muito,
Quem está aí no mundo da pós-graduação é uma loucura, porque vem aí a questão das exigências com produtividade, com número de orientações, e eu acho que as pessoas, com muita facilidade, se institucionalizam, né? Elas vão incorporando as regras do jogo e elas acabam transmitindo isso para os seus orientandos e orientandas de mestrados e doutorados, por exemplo, sem se dar conta. Porque, bom, tem que produzir, então eu acabo exigindo isso do meu estudante, do meu orientando, minha orientanda, sem me dar conta, muitas vezes, e sem ter tempo de escutar esse orientando, essa orientanda, né? Então eu acho que tem uma questão mais macro, que é a forma como o nosso ofício de docente é pensado, é estruturado, né? Nós não temos, no nível de mestrado e doutorado, formação didática, né? Nós não temos uma disciplina obrigatória de didática no ensino superior. Então, nós formamos pesquisadores nos níveis de mestrado e doutorado que nunca tiveram uma aula de didática, né? Se ele não veio da área da educação ou não fez outro curso, tipo magistério, que tenha tido didática, os professores entram em sala de aula sem nunca terem estudado didática, né? Então, nós temos queixas de estudantes muito recorrentes de que os professores não têm didática, que eles sabem muito, mas não têm didática, né? Então, falta tempo, acho que tem uma coisa de estrutura, da exigência da produtividade para se manter nos programas de pós-graduação. E eu tenho escutado muito quase uma guerra de gerações, assim, eu escuto dos professores, mas essa geração de alunos é uma geração com mais problemas, mais frágil, que não aguenta o tranco, né? Foram expressões que eu já escutei. Com baixa tolerância à frustração, né? E eu sempre tento produzir um exercício crítico de a gente pensar. Vamos pensar de fato nos nossos estudantes que temos hoje, muitos deles trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles vindo de contextos de pobreza, que eram estudantes que não chegavam na universidade pública até pouco tempo atrás. E nós realmente acreditamos que esse estudante que passa por uma série de condições na vida tem baixa tolerância à frustração? Será que ele tem baixa tolerância à frustração? Ou a universidade prometeu algo que não está entregando, prometeu tudo e não entregou nada, e o cara está frustrado? Porque quando a gente promete uma educação de qualidade e a possibilidade de que, e a ideia de que ele tem o direito à educação de qualidade no ensino superior, e a gente não consegue entregar isso para ele, ele vai se frustrar. Eu, da minha geração e colegas de gerações anteriores, também se frustravam. Será que é uma questão de baixa tolerância à frustração? Será que é de fato esta geração mais frágil? Ou será que gerações como a minha suportavam coisas dentro da universidade sem falar nada, sem se queixar, sem produzir denúncias, porque achava que era isso mesmo, que a gente tinha que baixar a cabeça e aceitar determinadas coisas? Seja pelo fato de que talvez o meu diploma valha mais do que o diploma que a Angelina vai ter daqui a algum tempo, quando ela se formar em psicologia. Como assim, Moisés, o diploma vale mais? No meu tempo de graduação, existia uma promessa, era quase uma coisa assegurada, de que quando eu me formasse, eu ia ter uma ascensão social e eu ia ter uma quase garantia de um bom emprego ou de um bom trabalho. As pessoas que estão entrando na universidade hoje não têm essa promessa. Então, o valor do diploma parece que também mudou nas gerações atuais. Se o valor do diploma muda, e a gente não tem mais essa promessa, você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem que se formar para você garantir um bom emprego. E as pessoas olham para fora e veem alunos se formando na mesma instituição e não estão conseguindo emprego nas suas áreas, tá? Não existe mais essa promessa. Não existe essa, por mais que para nós fosse uma ilusão, mas era uma ilusão. Aquilo nos motivava a seguir e aguentar tudo de boca fechada. Daí a gente olha para os alunos se queixando e produzindo denúncias, né, de que a universidade não está funcionando do jeito que ela deveria. A gente olha e diz: mas essa geração é mais frágil, essa geração não tem essa promessa que nós tínhamos, então eles talvez não tenham mais motivação
para ficar de cabeça baixada. Tá? Então, eu tenho questionado, tenho tensionado muito isso, assim, vamos parar de colocar isso em termos tanto geracionais, que uma geração aguenta mais do que a outra, e fazer um exercício de autocrítica, que é de fato o que, que a gente consegue mudar no nosso cotidiano de trabalho. Então, assim, tem coisas que são parece ser muito simplórias, mas a gente esquece no dia a dia, que é de olhar no olho dos nossos estudantes, dos nossos colegas, é de você dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, é de você perguntar para uma turma ou para algum aluno em específico que você percebe que está com dificuldades, no que eu posso te ajudar para você acompanhar melhor essa disciplina, é poder criar uma ambiência legal no ambiente de trabalho. Eu sei que em alguns locais dentro da URGS isso é mais difícil. É conseguir criar relações de cordialidade e de cooperação dentro da universidade, com colegas, servidores e com estudantes. Então são coisas muito pequenas do cotidiano, enquanto a gente avança para pensar questões maiores, mas a gente não pode esperar que as mudanças grandes aconteçam sem que a gente faça pequenas mudanças no nosso cotidiano. Né? E repito, isso tudo nesse momento também é muito difícil pela precarização do serviço público. Né? Então nós estamos numa instituição muito precarizada e que as pessoas não estão conseguindo ter tempo para pensar nessas questões. Eu entendo também que o aluno também ele precisa desse acolhimento. Eu acho que quando tu iniciou dizendo da solidão, assim, foi o que mais me marcou até agora, né, pensando nisso, porque realmente até quando uma experiência pessoal, assim, quando eu ingressei ali na faculdade, assim, a URGS é gigante, né? Então tu tem esse sentimento de que tá aí, parece que é tudo muito longe, tu não era para te estar ali, assim, na questão do praia também, né, tem essas questões também, né. E aí eu fico pensando também na questão do estudante e o autocuidado, assim, e além dessas ações do Medusa, o que que vocês, ô, têm como orientação para os estudantes para tentar manter um pouco da sanidade, assim, né, o que que vocês acham? Vocês acham que é rotina, que é tentar realmente ser algo coletivo, buscar ajuda nos grupos? Como é que vocês veem essas ações, esses autocuidados dos estudantes, assim? Então, eu participei hoje de uma disciplina de Sociologia da Saúde, foi? E daí a gente fez uma roda de conversa, a gente apresentou o que era o Medusa e tal, e daí a gente conversou sobre isso. E até uma das estudantes falou que ela participava da atlética, ela era da nutrição, né? E daí ela falou que ela participava da atlética e que era um jeito que ela encontrou, assim, para conviver e ter esse espaço de troca entre estudantes, até de diferentes cursos, não só igual o dela, assim, para ela conseguir ter esse momento de reflexão, assim, de entender o que ela estava fazendo e de amizade, assim. E também outra falou de um projeto que tem, que é o Biribol, que é da fisioterapia, é da Exefid lá, e junto com a Praia, que também tem essa coisa daí tem o esporte e tal, coisa coletiva do esporte, assim, e tal, e que daí eles fazem isso, e que daí é um projeto que teve extensão e que tem muita adesão, assim, ela disse que dos 100 inscritos que eles tiveram esse semestre, 70 estão participando efetivamente, então é um negócio que deu muito certo, assim, e que tem sido muito positivo, assim, então acho que procurar outros espaços, inclusive na universidade, para conseguir compartilhar, assim, coletivamente isso, assim, acho que e daí pensar como estar neste espaço acadêmico, o que eu posso fazer, assim, nesse espaço, como eu vou me posicionar, o que eu gosto, como eu não gosto, o que é produzir saúde mental, né? Eu acho só um complemento, assim, né? Eu acho que tem. A gente toma um cuidado quando fala de autocuidado em saúde mental, porque se. Assim, a gente tem montes de dicas, assim, né? Procurem a Exefid. A Exefid tem projetos maravilhosos, né? De esportes, yoga, né?
tem como se inscrever por semestre para tentar conseguir vaga. Nós temos oficinas muito legais sendo organizadas pela PRAE, né? Tem uma Thay, a Amanda, né, que trabalha na PRAE, tem organizado oficinas com práticas culturais, artísticas, né? Então, assim, tem possibilidades de busca por autocuidado, por práticas de autocuidado na universidade, né, gratuitas, baixo custo, né, a maioria delas gratuitas, e tem listas, né, no urgs.br/saúde mental, listas de locais com psicoterapia, por exemplo, a baixo custo ou gratuita, né? Mas eu só tomo cuidado, né? Gostaria de fazer a observação de que tem um processo, o autocuidado envolve autoconhecimento, né, para saber do que a gente gosta, o que faz bem para a gente, o que faz mal para a gente. Mas para eu conseguir desenvolver um processo de autoconhecimento, eu preciso ter condições de vida que me garantam essa possibilidade de pensar na minha própria vida, né? Então, nós temos cuidados em saúde mental, né? A gente pode até pensar, mas o fulano não busca, eu já indiquei, né? Para ele ir na Exefid, para ele ir na oficina da praia, para ele fazer grupo do Medusa. Mas o João lá não está conseguindo ir no grupo porque o João está preocupado em conseguir um freela para ele poder ganhar o dinheiro, para ele poder se sustentar na próxima semana, entende? Ou para pagar o aluguel, ou para, né, pode ser beneficiário Prime, mas aí tem que comer, tem que dar conta de comprar as coisas que a própria universidade pede, dependendo do curso, né, tem que ter acesso a materiais específicos. Então, o autocuidado em saúde mental, a gente só tem que tomar o cuidado que ele tem um recorte de classe socioeconômica específica, né? Às vezes as pessoas não têm condições de pensar em autocuidado quando ela precisa garantir a própria subsistência, né? Então, só queria fazer essa observação, mas existem inúmeras alternativas aí que a gente trabalha nos grupos, né, com os estudantes. Perfeito, perfeita colocação. Já encaminhando para o final, né, eu queria abrir então esse espaço para que vocês tratem de alguma questão que não foi dita, né? O espaço aberto assim para vocês falarem, assim, podem ficar à vontade. Não sei, eu já falei tanto, né? Eu só queria, assim, destacar a importância, de novo, de a gente conseguir assegurar a permanência dos estudantes, né? E de dizer que para de fato a gente discutir e pensar em saúde mental na universidade e produzir ações de saúde mental na universidade, promover isso não acontece sem que a gente lute e defenda as políticas públicas, por exemplo, né? A gente precisa garantir direitos mínimos para as pessoas terem uma vida digna. A gente precisa ter um SUS fortalecido, porque quando uma situação mais grave acontece, é no SUS que a gente vai recorrer a um serviço de saúde mental, a uma emergência psiquiátrica, a referenciar um aluno numa unidade básica de saúde. E a gente precisa ter a garantia do SUS, a gente precisa ter a garantia do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. A gente precisa garantir o direito à moradia, saneamento básico. Então, a gente precisa defender. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa falar de direitos sociais e precisa falar de políticas públicas, né? Porque senão nós caímos de novo na perspectiva individualizante e de dizer para as pessoas: cuide da sua saúde mental, né? Eu acho isso joga a pessoa num outro abismo, né? Num outro contexto muito solitário, que é campanhas do tipo Setembro Amarelo, que dizem para as pessoas: cuide da sua saúde mental, faça yoga, faça psicoterapia, consulte um psiquiatra, faça massagem, faça coisas que você gosta, acesse cultura e lazer que vai te produzir prazer.
Mas quando eu digo isso para uma pessoa, como eu acabei de falar, você desconsidera uma grande parcela da população que não tem acesso aos bens públicos de cultura, de lazer, de saúde e de educação. Então, nós precisamos defender políticas públicas para que a gente consiga, de fato, produzir saúde mental. Isso dentro, fora da universidade, produzindo redes de apoio, podendo ter discussões políticas não partidárias, mas discussões políticas importantes que defendam a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. E a urgência da universidade se repensar, né? Repensar, acho que a gente está num momento importante de pensar a função social da universidade. Os nossos estudantes estão demandando isso de nós e a gente precisa encontrar momentos de respiro para conseguir pensar de fato, qual é a nossa função ético-política, social, enquanto universidade pública. Angelina, se quiser também fazer um comentário final. Não, tudo certo. As redes sociais de vocês, então, é Medusa, né, URGS, acho que dá para encontrar no Instagram. O site também tem bastante material, né, que vocês produzem. Todo o material acho que já está ali no site da própria URGS também, do Medusa. Então, queria só agradecer de verdade assim, por vocês terem participado do programa, ter ouvido essa conversa, entender saúde mental, né? Saúde mental, políticas públicas, que é uma construção, um coletivo, e o DES também, né? O Departamento de Educação e Desenvolvimento Social está sempre aberto para tratar dessas questões, assim. Então, muito obrigado mesmo por terem vindo. E é isso, então, pessoal. A gente vai encerrar aqui o programa por hoje. Muito obrigado. Assim, termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!